Bom, o que a gente trouxe para a aula hoje é a arte, que vamos no diálogo. Ela que faz a mágica para a gente poder limitar nossos bonitinhos de maneira correta. E acho que vai ser bem questão. Obrigada. Boa tarde. Conhecer a Presidente, prazer, sou Natália. Eu fico agora como responsável das UTIs da emergência clínica das doenças infecciosas. Tá? Hoje, a equipe da intensiva me convidou a fazer essa aula da avaliação da disfagia. Tá? Mas eu coloquei aqui a avaliação da deglutição, para mais ou menos falar da disfagia partindo do que é a deglutição em si, essa deglutição normal. Bom, temos que o processo da deglutição é um processo fisiológico e um processo ordenado, um processo sinérgico, em que várias estruturas participam e elas participam de uma forma coordenada, uma sucessão de eventos encarregada basicamente de levar o alimento saliva a líquidos da boca ao estômago. Isso deve acontecer com segurança, tá? Bom, dentro dos participantes na deglutição temos as seguintes estruturas: a cavidade oral, propriamente a cavidade oral, onde está a maior participante, que é a língua, que nos ajuda a mobilizar o bolo, a preparar o bolo, e começa o processo da deglutição com a ejeção e gerando uma pressão. Vou partir daqui, a deglutição é um processo biomecânico, é um jogo pressórico. Então, muitas vezes, quando falamos de deglutição, não, o paciente tem reflexo daqui, de engolir. Só que a deglutição começa desde beber o alimento. Você prepara o bolo e a deglutição vai continuar com a ejeção da língua. Se o paciente não tem ejeção lingual, não vai ter deglutição, mesmo apresente sinais de uma elevação laríngea. Tá? Temos a faringe, a nossa querida faringe, que é o lugar, o trato de uma comunicação da parte encarregada da parte ventilatória e da parte digestiva. Ela participa nas duas funções. E quando a gente sempre fala, o paciente consegue mastigar, consegue preparar o bolo, consegue injetar, mas ele tem sinais faríngeos, é porque alguma coisa está acontecendo aqui. A fase faríngea da deglutição está caracterizada pela proteção da via aérea. Nessa parte da deglutição que acontece, tem que haver um fechamento laríngeo e uma elevação laríngea para quê? Para que o esfíncter esofágico superior se abra e permita transitar o alimento que vem da boca para o estômago com segurança. Se nesse momento a laringe não realiza o fechamento esfincteriano ou não eleva corretamente, o alimento termina penetrando para a via aérea. Que aí a gente fala, o paciente ficou com uma voz molhada, o paciente teve uns sinais de pigarros, ou o paciente tem o que a gente não quer, as tosses suas engasgos. E, bom, o esôfago, depois da abertura do esfíncter, continua o jogo pressórico. E, através dessa pressão que se gerou desde a língua, o bolo continua descendo. E finaliza só com a abertura do esfíncter esofágico superior. Inferior, desculpa. Bom, nas faces, eu já falei a grandes rasgos, temos a face oral, a face faríngea e a face esofágica. Na face oral, é importantíssimo saber como se prepara esse bolo, como é essa mastigação. E isso vai depender também da viscosidade e da consistência do alimento que estou importando. Por quê? A oferta de um líquido, o preparo, o controle oral é completamente diferente da oferta de um pastoso, como da oferta de um alimento em pedaço. O líquido vai requerir menor pressão lingual para poder ser ejetado. O sólido vai precisar de mastigação. Isso quer dizer que nossa cavidade oral vai demorar mais tempo enquanto a língua faz os movimentos de mastigação para poder ejetar. Então, a deglutição vai mudar, o processo biomecânico muda conforme a viscosidade e o volume do alimento que eu estou ofertando para meu paciente. Bom, eu falei antes do... Tem um assim. Bom, nas fases da deglutição temos na cavidade oral, que é o preparo oral do bolo por meio da mastigação. No
momento que a língua começa a ejetar o bolo, acontece aqui o fechamento velofaríngeo, que aí fecha uma porta de entrada. Se esse fechamento velofaríngeo não acontece, o jogo pressórico da deglutição perde eficiência. E pode acontecer entrada do alimento para a cavidade oral, para a cavidade nasal. Alguns pacientes se manifestam com a regurgitação nasal ou saída especialmente dos líquidos pelo nariz. Depois desse fechamento, acontece um fechamento laríngeo, ou de esfíncter laríngeo. E ele vem de inferior para superior. Isso que quer dizer que primeiro existe um fechamento das pregas vocais, depois vem um fechamento das pregas vestibulares, um descenso da epíglote e, finalmente, a laringe termina a subir. Depois desse fechamento e essa elevação, isso permite que o esfíncter esofágico consiga se relaxar ou se dilatar e permite a entrada do alimento para o tubo esofágico. Aí está, em resumo. E aí está os esfíncteres da deglutição que a gente sempre fala. Se acontece esses mecanismos sinérgicos de forma organizada, vamos pensar que vem uma deglutição segura, que existe uma proteção dessa via aérea, e o alimento vai terminar descendo sem penetrar ou sem aspirar. O que acontece se a laringe, por exemplo, num paciente que foi estubado e está com a voisoprosa? A voisoprosa já é indicativo de que as pregas vocais estão se juntando para falar. Será que elas vão se juntar para deglutir? Não. O esfíncter, o fechamento já do primeiro esfíncter laríngeo já está alterado. Se também a laringe não sobe e o esfíncter está fechado, o paciente tem mais, vai ter maior incidência de que o alimento ou o líquido termine entrando. Se a resposta é mais lentificada ou mais diminuída, especialmente os líquidos, são os alimentos de maior risco. Então, tudo depende de um jogo de forças e tudo depende de um jogo de movimentação. Então, por isso que a gente sempre coloca, mas a gente está com uma voz soprosa, fica com uma voz molhada, a elevação da laringe não está sendo eficiente, e não tem tosse no primeiro momento. Porque quando deglute, como também é um jogo muscular, termina cansando, termina fadigando e os sinais terminam acontecendo depois de 4 ou 5 goles que eu ofertei. Ou depois da terceira colher que eu ofertei do pastoso, começou com os pigarrinhos, veio uma tosse, seguiu aumentando o volume e aí terminou acontecendo o engasgo. Então, para que chegue o engasgo, muitas vezes, não é na primeira oferta, quando a gente está avaliando. Já chega a ser na metade de um volume considerável de alimento. Bom, já que agora já vamos... Alguma pergunta aí? Posso falar? Bom, agora sim vamos falar da disfagia. Porque muitas vezes, como a gente fala, o paciente tem risco de broncoaspiração. A gente fica, bom, e esse risco de broncoaspiração está associado ao quê? O paciente era disfágico, o paciente tem risco de disfagia, ou em algum momento uma condição clínica está colocando o meu paciente em risco de broncoaspiração. O que quero dizer com isso? O paciente não era previamente disfágico, no momento, por uso de medicação, por infecção, está mais sonolento e pode ter o risco de broncoaspirar. Isso já seria completamente de ter uma disfagia. É uma condição clínica que vai deixar ele com risco mesmo, e no que ele tem uma alteração mecânica no momento de alimentar todas as vezes. Bom, a disfagia está associada a doenças neurológicas, a maioria delas, então Parkinson, quando já a disfagia é um sintoma do Parkinson, já é um sintoma da doenças neurodegenerativas, já vem com elas. Então, fala, não, o paciente tem demência. No processo da demência, a disfagia vai estar presente. O paciente tem Parkinson, quando o paciente tem Parkinson, no decorrer da progressão da doença, o paciente, em algum momento, vai ter uma disfagia. Nos pacientes com alteração ou com câncer de cabeça e pescoço, pelas alterações estruturais, a mecânica vai mudar, a mecânica da deglutição, e, portanto, vai ter um grau de disfagia conforme seja a lesão ou o tratamento.
as alterações ventilatórias. Então, pacientes que têm coordenações ventilatórias, ficam mais apneicos, taquipneicos, associados a doenças pulmonares como enfisema, DPOC, os pacientes que estiveram intubados ou são traqueostomizados têm uma alteração que vai modificar esse ciclo da respiração e da deglutição. Portanto, teria um paciente que está associado à disfagia. E as causas iatrogênicas secundárias às cirurgias, ou também alguns tratamentos, como uma quimioterapia que também pode ser, que dá uma xerostomia, e aí termina tendo uma disfagia. As consequências da disfagia, geralmente a gente fica mais assustado com as pneumonias aspirativas, sabe? O paciente tem várias pneumonias da repetição, é um paciente que possivelmente tem disfagia. Mas a gente esquece os outros lados às vezes. É um paciente que tem perda ponderal, por que teve essa perda ponderal? Mudou de algum jeito essa parte da alimentação, está comendo menos, ou está comendo durante muito tempo e, em vez de comer, está tendo mais gasto proteico-calórico, gasto energético durante a alimentação. E eu acho que o mais triste é o desprazer da alimentação. É difícil conhecer alguém que não gosta de comer, né? Então, quando você fala, mas não importa, eu dou umas cocidinhas, mas eu quero seguir comendo, eu dou um engasgo, mas não me tira a comida, ou eu deixei de comer alguma coisa que eu gostava, tá? Porque comer faz parte do nosso dia a dia, né? Comer, algumas vezes a gente fala, eu tô triste, eu estou tô ansioso, o que vai descontar? Muitas vezes na comida, né? Então, qualidade de vida. Então, traz uma repercussão diretamente com a qualidade de vida. Bom, vou tomar uma aguinha, tá? Alguma pergunta? Bom, continuar. O que pode apresentar uma pessoa que tem disfagia? Geralmente a gente associa, a pessoa que tem disfagia pode apresentar tosses, engasgos, e sempre vai referir a algo preso na garganta, é o que a gente geralmente associa. Mas a gente pode começar a desconfiar de que o paciente ou alguém que a gente conhece tem uma disfagia quando já tem uma dificuldade no controle da saliva. Aquele que tem uma babação, que está escorrendo a saliva, ou que está com um acúmulo de saliva na boca, que tem já uma desorganização no controle dos movimentos da língua, da boca, dos lábios, que já tem uma alteração da fala, uma alteração da qualidade vocal, já é para começar a desconfiar. Aquele que também tem um desordem na mastigação. Mastiga, demora mastigando, tem que empurrar com líquidos. Ou, por exemplo, alguns que terminam cuspindo o alimento, tiram o gostinho da carne, mas não conseguem engolir e termina cuspindo o que sobrou. Já é uma coisa para pensar que está acontecendo algo aí. Dificuldade para o início da deglutição, dificuldades com certas consistências. Eu preciso comer com mais molho, eu preciso comer acompanhado de líquidos, eu preciso comer sempre com um pastozinho aí do lado, com um purê seco, não consigo comer um pão. São as queixas que os pacientes geralmente trazem. A regurgitação nasal, a presença de come, mas ficou escondido por aí um pedacinho. O que fala nas enfermarias, não, ele comeu, mas a gente vai ver, tem uns pedaços de arroz, de carne, no vestíbulo mesmo. Tosses e a sensação de alimentos parados na faringe. Eu tenho muito entalho. Eu não engasgo, mas eu entalho. Aí, uma coisa está acontecendo nesse processo. E, bom, para avaliar, a gente tem... ou para pensar, ou para fazer o rastreamento da deglutição ou da disfagia, temos vários protocolos. Temos uns que são de rastreamento, e muitas vezes aqui me falam, eu fiz o teste das 3 onças.
tudo certo, não tem problema. Porque o teste das 3 onças, os testes de deglutição de líquido, são os testes que permitem identificar o paciente que tem risco de disfagia ou risco de broncoaspiração. É mais com esses testes de rastreamento, a gente não pode asseverar que o paciente tem uma disfagia ou que o paciente tem uma deglutição segura e funcional para uma dieta específica, tá? Esses testes são rápidos, identificam os sintomas, geralmente passa falha. Deu líquido, tomou as 3 onças, tomou os 90 ml, sem sinais, passou, deu uma tosse, falhou. Se falhou, chama fono, se passou e tem alguma coisa que faça desconfiar, vocês chamam fono também, tá? Não é para liberar uma leve nem uma geral. São testes que não são invasivos, são protocolos screening que não são invasivos, podem ser aplicados por qualquer profissional treinado. Tá? Então, quando falam desses testes, a gente fica tranquilo, obrigada por chamar a avaliação fonoaudiológica no seu momento. E vão determinar esse risco. Tem ou não tem risco? Como que é? Esse paciente manipulou o líquido, foi tranquilo? Ou deu uma paradinha, demorou? O que aconteceu? Agora, temos a avaliação clínica da deglutição. E essa avaliação clínica deve ser realizada por um profissional especializado, no caso, o fonoaudiólogo. Essa avaliação visa analisar as possíveis causas de alteração da biodinâmica, que quer dizer, pode falar, tem alteração na mastigação, tem alteração no controle, ou temos sinais que me estão remetindo a uma broncoaspiração. Determina o diagnóstico e as necessidades de exames complementares e auxilia o planejamento terapêutico. A avaliação clínica como tal é a que me permite estabelecer o que vai acontecer com o paciente para tomar decisão de que dieta é segura, se na dieta bioral nesse momento me segura e precisa ir um método alternativo, e que coisas eu consigo fazer para ajudar a voltar a ter uma alimentação desejada, esperada em termos de consistências. Bom, aqui só trouxe alguns testes de screening que são realizados rapidamente para determinar o risco de broncoaspiração, risco de disfagia. E, basicamente, eles sempre expõem que tem que se entender a história médica, os aspectos comportamentais, as funções motoras e ver o que acontece durante a deglutição. Realmente, todos os testes colocam assim os resultados do que pode acontecer. O paciente aspira, manifestado seja por uma tosse, dificuldade na propulsão, demorou para deglutir e a presença de alteração na face faríngea, que o resultado vai ser a tosse ou engasgo mesmo. Eu trouxe o teste das 3 onças e esse teste tem uma validez importante, né? Ele foi comparado com a videoendoscopia da deglutição. E nesse, basicamente, você pede o paciente degluta ou beba 3 onças de água, 90 ml. E eles determinaram que é um teste bastante sensível para determinar um risco para broncoaspiração. Só que, independentemente do que o paciente passe ou falhe, não determina se o paciente falha, não é sinônimo de que o paciente não vai poder comer. Né? Então, de certa forma, falhou com líquido. Né? Pode ser só a consistência, pode passar com pastoso. Então, é só para ter uma segurança de, olha, é para deixar em jejum, olha, já podemos passar uma sonda, ou aguardamos uma avaliação formal. Aqui no central, a gente utiliza o protocolo fonoaudiológico do risco para disfagia ou PARD. Acho que nas evoluções das fonos sempre vão ver que a gente utiliza PARD passa, PARD para. E esse teste é avaliado, a gente faz com 2 consistências, com a pastosa e com a líquida. Dependendo disso, a gente determina se o paciente tem risco ou não tem risco de disfagia. O teste que aplicamos aqui é volume progressivo. Primeiro se oferta 3 ml de primeiro se oferta o líquido e vai se oferta 3 vezes 3 ml de 3 vezes de 5, 3 vezes de 10
e uma oferta de 50 ml. A gente, quando oferta o líquido, faz 3 bolhas de 3 ml, passa, deu certo, vamos ser mais ousados, mais arriscados. 3 bolhas de 5 ml, passou, vamos com 10. Passou, vamos com 50. Falhou, parou de apertar. E quando falha, a gente não espera que chegue a tosse ou engasgo. Começou com uma voz molhada, a gente para e passa para a consistência pastosa. E o mesmo, consistência pastosa a gente faz com 3, com 5, com 10, que determina quanta colher rasa e uma colher cheia. Falhou com líquido, mas passou com pastoso. Dá para liberar uma dieta BO? Dá para liberar. Né? Só que aí a gente vai determinar que líquido vai ser seguro para nosso paciente. O que avaliamos nesse teste? O paciente consegue ter um controle oral ou teve algum escape pelas comissuras? O tempo que demorou para começar a ejeitar o bolo? Teve algum tipo de refluxo nasal? Quando ele deglutiu, quantas vezes aconteceu? Quantas vezes houve elevações laríngeas? Deglutiu uma vez? Ou deglutiu e ele precisou limpar, fazer mais deglutições extras? Como ficou essa ausculta cervical? Houve mudança na saturação? A qualidade vocal se manteve nível? Teve mudanças? Eventos de tosse e eventos de engasgo. Aqui tem outros testes que são os mesmos água em diferentes formas de oferta. Tem alguns que são bebendo 60 ml direto do copo. Tem outros que são ofertas de 3 colheres de chá, depois 3 goles de 50 ml. Tem esse teste que é diretamente 100 ml. E esse foi comparado, o teste de Weather comparado com a videofluoroscopia mesmo. Né? Que é o mais usado, né? O paciente pode deglutir, vamos dar algo que é mais seguro. Bom, já na avaliação clínica da deglutição, a avaliação formal da deglutição, a gente tem o quê? A gente fica nos antecedentes pessoais, considerando as doenças de base e o que o paciente comia em casa, né? Como que está acostumado a comer? Né? Porque se já é uma pessoa que costuma comer mais molhado, eu gosto com mais caldinho de feijão, eu prefiro a carne de panela, a carne do churrasco, ou come com muita farofa. Então, aí a gente já determina qual é a funcionalidade da deglutição. Isso é muito importante para estabelecer o que é que o paciente consegue agora e para onde que a gente tem que chegar. Os procedimentos e tratamentos, pacientes que fazem químio, que fazem rádio, cursam com xerostomia, isso vai alterar a parte da deglutição. Ou, às vezes, lesões ou tratamentos dentários, que também vão modificar o processo do preparo oral do alimento. E o objetivo da avaliação clínica é definir a presença e etiologia da disfagia, o que está ocasionando essa disfagia, determinar o risco de aspiração, determinar se o paciente tem risco de complicação respiratória, determinar o diagnóstico da deglutição e poder determinar o que a gente vai fazer, se é possível reabilitar ou se você vai adaptar uma consistência que seja de uma forma segura. Definir da melhor forma a entrada nutricional, dependendo do paciente. No momento só pode líquidos, não pode outra consistência. Será que se a dieta líquida vai dar o aporte proteico calórico que esse paciente precisa nesse momento ou não? Porque senão, mesmo conseguindo deglutir somente os líquidos e o paciente não vai estar nutricionalmente bem, a gente tem que pensar em uma via alternativa de alimentação. Para avaliar é bem importante determinar qual é a função mental do nosso paciente, como está seu status cognitivo no momento e como é o comportamento. Então, está acordado, responsivo, a atenção está preservada ou está alterada? Está orientado, é letárgico, está em delírio, está confuso? Tudo isso vai determinar como é que eu consigo ofertar o alimento com segurança, se meu paciente vai ter mesmo não tendo
uma disfagia muito grave. Se o paciente dorme durante a oferta, não tosse, não engasga, mas dorme, será que vai ser seguro liberar uma dieta? Não. Se o paciente está muito confuso, a oferta, mas ele começa a falar, e o alimento segue parado na boca, e depois de um bom tempo, não teve sinais, será que nesse momento vai ser seguro liberar uma dieta? Ou aqueles que travam na boca, viram na cabeça. Todo esse aspecto comportamental vai determinar como que eu vou continuar com minha avaliação. A parte ventilatória é importante, ver como que está esse paciente, como que vai influenciar na coordenação da deglutição, no processo de coordenação da deglutição e respiração do paciente. Vai conseguir fazer, esse paciente tem capacidade de fazer uma apneia da deglutição, ou o paciente está mais taquipneico e colocar alimentos em consistência que precisem mais mastigação, maior preparo oral, vai ser seguro nesse momento? Ou se o comportamento do meu paciente, por mais de que eu explique que gole a gole, descansa, ele vai conseguir? Ou ele vai virar o copo e não vai ter esse tempo de respeitar essa apneia da deglutição? E aí vem uma incoordenação. Pode ser que não seja disfágico, porém essa alteração na coordenação pode levar a ter sinais de penetração, aspiração laríngea. Como essa a nutrição do nosso paciente? O paciente está em jejum, o paciente está com uma via alternativa, ou o paciente está já com uma via oral adaptada previamente. Como está a linguagem e a fala do seu paciente? Tem uma afasia, tem uma apraxia, é disártico, já tem uma alteração cognitiva de base. O discurso dele é fluente ou não? A fala está prejudicada, é inteligível? Essa qualidade da qualidade vocal é normal ou já tem uma disfonia instalada? Essa intensidade da fala, da voz, é adequada, é fraca? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. A gente fala, porque o mesmo que a gente utiliza para falar, utiliza para o preparo oral do alimento, para a deglutição. E a qualidade vocal sempre nos vai dar a base de como que eu protejo essa via aérea, né? Porque se o paciente fala mais cansado, mais intensidade, mais reduzida, como que está esse fechamento laríngeo? Como que está essa resistência glótica? Se isso está alterado no momento de fazer a apneia da deglutição, também não vai ter o mesmo desempenho. Ou se chega a penetrar e aspirar, o alimento para a via aérea, será que ele vai conseguir limpar? Será que essas tosses que ele vai apresentar vai ser umas tosses de limpeza? Ou vai ter tosse, mas a tosse vai ser tão fraca que não consegue expectorar ou retirar o alimento que penetrou, ou a substância. E essa coordenação pneumofônica é uma fala entrecortada? Fala curto, precisa bastante pausa respiratória, já cansa para falar? É uma coisa que você tem que levar em consideração. Essa avaliação do sistema sensório-motor oral. Como está essa fase? Simétrica e assimétrica, e a mobilidade das estruturas fonoarticulatórias, dos lábios, da língua, do palato mole, da faringe. Como que está todas essas estruturas e como é que ele consegue coordenar os movimentos? E os movimentos têm uma boa amplitude, têm força ou não tem? Porque tudo isso vai repercutir no controle e no gerenciamento da saliva como das secreções. Bom, e aqui a avaliação propriamente dita, a gente faz os testes com o alimento pastoso, com o alimento cremoso, os alimentos semissólidos, que são alimentos de fácil mastigação, são macios, e os alimentos sólidos. A gente faz os testes com esse tipo, e acho que isso é universal, quando a gente fala desses tipos de consistências, eu não tenho que falar, eu fiz um teste com pão, eu fiz um teste com alimentos semissólidos, então com um alimento que eu preciso mastigar, mas que não vai precisar de muita força, que não vai precisar de muito preparo oral, que vai ser um alimento mais
tranquilo em termos de biodinâmica. Pastoso, não vai precisar mastigação, mas precisa ter um controle oral. E sólido ao nível hard, né? Quem come torrada, come tudo, mas a gente cataloga o sólido, o alimento que precisa uma força, precisa uma resistência, precisa controle, precisa propriocepção, precisa organização. Que não é só mastigar, é colocar o alimento em uma posição certa na língua para poder injetar com uma força importante. Então, já é um processo cognitivo que a gente não é consciente, mas acontece no nosso corpo. E os líquidos? Então, primeiro, toda avaliação clínica a gente começa com o líquido fino, e dependendo do desempenho, vai para os líquidos espessados. Só que se eu testo o líquido fino, falhou, e eu vou para o pastoso homogêneo, e falhou, vou testar o líquido espessado? Não, porque são o contrário, vai do líquido ao pastoso, que são os alimentos de segurança. Se com o pastoso não foi, os espessados são intermediários entre o pastoso e o líquido. O líquido néctar, quando a gente fala de líquido néctar, está falando de uma consistência similar ao suco de pêssego, ao suco de manga, ao iogurte, né? Tem um pouquinho mais pesado, mas ainda é fluido. O líquido mel é um pastoso fino, é um creme, né? A consistência de um iogurte mesmo. Mas é muito difícil beber com um canudo. Teria que fazer muito esforço para que suba por um canudo. Tem que beber diretamente de um copo ou da colher. Mas ele ainda tem um nível de fluidificação. Ele ainda consegue escorregar, digamos, na colher. E tem o líquido pudim, que é a mesma consistência do purê grosso, do pastoso grosso. Aí você não toma líquido, aí você come o líquido, né? Só dá para comer na colher. E eu acho que, considerando essas consistências, sabemos porque os pacientes recusam na papão espessada pudim. A água espessada não tira sede, né? O paciente está com sede. Você deixa falhou com líquido fino, fuimos para o pastoso homogêneo, passou com o pastoso homogêneo. Pela que eu vi na avaliação clínica, eu vou testar o mel, falhou com o mel, vou testar o pudim. É difícil tomar uma água espessada pudim, um café espessado pudim, porque não é um café espessado pudim, é um pudim de café, né? Não tira sede, não é gostoso, mas no momento é o mais seguro para esses pacientes. É isso ou é nada, né? Internacionalmente, existe essa padronização de consistências. E é o que se está usando mais para estabelecer as dietas hospitalares, para que fique mais universal, né? E temos que os alimentos que são... Aqui está a parte dos alimentos e aqui estão os líquidos. Quando falo de um líquido moderadamente espessado, geralmente em alguns hospitais falam de uma pastosa liquidificada, né, que seria uma dieta cremosa. Não vai vir caldos, mas vai vir uns cremes de abóbora, ou creme de frango. Quando é alimento pastoso, que é o alimento em purê, é extremamente pesado. Para os líquidos, como eu falei, eles têm o néctar, o levemente espessado, e o líquido ralo, que é o fino. Para os alimentos sólidos, a gente vai para um alimento moído ou úmido, que seria os semissólidos, ou massificado e moído úmido, que é de fácil mastigação. Estou precisando umedecer o alimento sólido e triturar para que o preparo oral seja mais fácil. O alimento tem que ser macio para que essa mastigação também fique mais facilitada. Os alimentos sem nenhum tipo de adaptação, que já seria uma deglutição normal. E aí vem as consistências das dietas, que se estabelecem
nos hospitais, ou as adaptações que a gente fala em casa para os pacientes. Então, ele pode comer alimentos em consistência de sopa com pedaço, que seria uma papa 2, ou uma dieta, uma sopa com alimentos macios, mas fluidificados. Vai facilitar a mastigação, vai ajudar na digestão oral e vai estimular a aceitação. E avaliamos em cada uma dessas consistências. Eu já falei essa parte, mas capta bem. Enquanto recebe, está preparando oral, escapa o alimento, está escorregando pela comissura labial, houve toses antes, durante ou após a deglutição, consegue mastigar bem. Quando deglute, a digestão da língua é fraca, é forte. O paciente tenta deglutir, mas não está conseguindo. Como foi essa elevação laríngea? E esse paciente conseguiu deglutir, mas para cada colher que eu dou, fica deglutindo 1, 2, 3, que a gente fala que o tempo de trânsito faríngeo elevado ou está precisando de uma limpeza. O alimento desapareceu da boca, mas o paciente segue engolindo, sem manifestar tosse ou engasgo. A presença de mudanças vocais, de queixas que alimento parou na faringe, ou no caso das disfadias esofágicas, se o paciente apresenta dor ou queixa de dor retroesternal, está todo emitindo, entalou aqui, está doendo aqui, uma queixa do paciente com disfadia esofágica. Apresentou soluços ou eructações, pigarros, cansou comendo. Nossa, demora muito comendo. É uma queixa que, não, ele come devagarzinho. Não está comendo devagarzinho, por quê? Está difícil mastigar, porque tem que descansar, porque tem que acompanhar com líquidos. E as tarefas compensatórias. Eu só consigo comer com 1 litro de refrigerante para os pacientes. Mas cadê o suco? Porque senão não desce. Né? É uma tarefa, uma manifestação de uma tarefa compensatória. Mas está me dando tudo seco. Eu preciso molhar para poder engolir. Começa a mastigar, faz um bom preparo oral, mas precisa o líquido para gerar a ingestão oral do bolo. Então, ele precisa ter maior sensação de bolo na boca para poder ter essa ingestão. Essa avaliação me permite determinar se o paciente pode comer sozinho, se vai precisar ser assistido ou supervisionado, a dieta que deve ser recomendada ou que deve ser evitada. Então, o paciente pode comer pastoso, mas, por enquanto, frutas ou alimentos em pedaço não é possível. As técnicas a utilizar, seja posicionamento, formas de apresentação. Nos casos das demências, a gente fala, demorou muito com o alimento na boca, utiliza a técnica da colher vazia. Lembra o paciente como que se degluta. Então, segurou, está preparando oral, mas parou ali. Dê a colher vazia, não vai dar nada de alimento, mas você está, de novo, induzindo a programação da deglutição, ou do início da deglutição. Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo sendo claro? Então, vamos. Já falta pouco, eu prometo. Tá? Estão cansados, estão com fome. Bom, e dentro dessas escalas, temos diferentes tipos de escalas para determinar o grau de disfagia. Eu vou falar de 2 tipos de escala. Uma que determina a severidade da disfagia e outra que determina a funcionalidade da deglutição, que são termos completamente diferentes, né? A gente fala que o paciente tem uma via oral sem restrições, ou que o paciente está funcional, mas precisa de alguma adaptação. Olha, pode comer de tudo, só que molhe um pouquinho.
Pode comer a carne, só que tem que cortar. Ou eu prefiro as carnes cozidas e não grelhadas. As proteínas cozidas e não grelhadas. Ou sempre que for comer, acompanhe de um purê para umedecer ou para limpar o resíduo que fica na boca. As dietas modificadas, que já são alimentos de mais fácil mastigação. E aqui vem uma classificação de uma disfagia discreta, uma disfagia discreta moderada e uma disfagia moderada. Aqui já vai restringindo as consistências, porque o paciente que precisa umedecer o alimento, precisa de um alimento mais macio, já não vai ter a possibilidade de comer alimentos crus, como uma salada, onde eu estou restringindo uma consistência. Mas eles ainda conseguem adaptar a dieta. Em uma disfagia moderada, o paciente funcionou para única consistência alimentar. Quando a gente fala da papa única do pudim, é só uma única consistência. Só pode o que é grosso, mas não vai dar conta de mastigação. A disfagia de moderada grave é o paciente que só consegue comer com fonoaudiólogo, porque consegue algumas colheres com algumas estratégias de forma segura, mas em algum momento manifesta sinais de risco. E a disfagia grave é que o fonoaudiólogo sofre, tá? O paciente não está conseguindo nem deglutir saliva. Então, nesse momento, o que tem que fazer é conseguir que essa deglutição salivar seja mais frequente, seja eficiente e seja segura. Né? Então, realmente, quando a gente fala de uma disfagia grave, é aquele paciente que até a gente está preocupada mesmo. Porque a gente tem que trabalhar muito mais para reabilitar, né? E a escala FOIS da funcionalidade, que basicamente fala, olha, o paciente não pode comer, o paciente precisa de alimentar, mas tem uma funcionalidade para um pequeno estímulo em uma única consistência. Pode comer para prazer, uma coisinha de leve, sem ser com o fonoaudiólogo. Dá para liberar alguma coisa, mas ainda é limitada em consistência, dá para liberar uma papa 1. Dá para liberar alimentos de fácil mastigação, dá para liberar uma dieta branda e o paciente não tem disfagia. Então, essas escalas realmente falam de como o paciente vai progredindo, né? Porque muitas vezes a gente fala, olha, hoje ele conseguiu uma papa 1, ou amanhã ele conseguiu uma fruta macia. Se o paciente consegue uma fruta macia, não consegue outras coisas para mastigar, está limitado pela funcionalidade. Ele está conseguindo uma fruta para prazer ou para treino ele sozinho. Mas colocar todas as refeições em pedaços já é um risco para o paciente. É a terapia que o paciente está fazendo sem a presença do profissional. Só que essa avaliação clínica que a gente faz para leito tem suas limitações. E realmente a gente não consegue ver o trato da deglutição, a gente só estabelece o grau de disfagia através dos sinais clínicos do que o paciente está manifestando no momento. Dá para uma olhada dos pigarros, das deglutições múltiplas, a gente consegue falar, olha, alguma coisa está acontecendo aí. Mas a gente não sabe se realmente parou o alimento faríngeo e o paciente está precisando fazer essa limpeza faríngea. Se teve ou não, se houve ou não houve uma penetração, e se quando houve ou não houve essa penetração, houve uma aspiração. E aqui é o mais importante, né? A gente vê sinais sugestivos. A tosse e o engasgo é um sinal sugestivo de penetração e aspiração. Então, a penetração, a gente fala que o alimento penetrou via aérea quando ele entrou a nível das pregas vocais. O alimento entrou, o paciente conseguiu fazer outra deglutição subsequente e conseguiu limpar. O paciente tossiu e conseguiu expelir o que entrou acima das pregas vocais. Aqui está mais em 6 piriformes na molécula. Ou a aspiração, que é completamente diferente. O alimento terminou entrando para a traqueia e, subsequentemente, indo para o pulmão. Né?
E aí vem as avaliações objetivas. Quando a gente realmente tem uma suspeita, o paciente não está tossindo, não está engasgando, mas está piorando pulmonarmente, ou, olha, não me convence, sabe? Durante a minha avaliação não tenho sinais clínicos, mas ele faz muito esforço, ou termina cansando, ou não consigo ter uma forma como ajudar. Estou avaliando, estou utilizando uma série de técnicas para compensar essa deglutição, mas nada está sendo certo, nada está dando certo com o paciente. Através de uma avaliação objetiva, permite visualizar, a gente consegue determinar que a manobra é mais segura. Por exemplo, eu sei que está penetrando pelas rutas, estou sentindo que fica positivo, estou pedindo deglutição, mas será que limpa 100%? Ou será que eu acho que limpou 100%? Né? E nesses exames só que é avaliado se o paciente tem um tempo de trânsito oral atrasado, o alimento caiu na hipofaringe, mas a laringe só começou a subir depois de que o alimento está na hipofaringe, não começou depois de atravessar pilares faríngeos. Olha, o paciente nem começou a deglutir, mas o alimento já desceu para a via aérea. Você vê o nível de estase, entra pouco, grande quantidade, mínima quantidade, ou entrou e o paciente nem limpou, falando das aspirações silentes. Eu vi o deglutograma, que eu acho que foi um dos exames mais conhecidos, que permite ver a biodinâmica como tal da deglutição com os alimentos. É conhecido por todos esses nomes. Alguns chamam de cinedeglutição, outros de videofluoroscopia, videodeglutograma. E ele permite ver o processo total da deglutição, desde o preparo oral até o alimento chegar no estômago. Né? E aí a gente vê que o paciente consegue realizar em termos de proteção de via aérea, como de manobras compensatórias, manobras de limpeza. E ele vai ajudar a fornecer mais estratégias para reabilitar. Os exames objetivos são mais indicados realmente quando o paciente não acredita que está broncoaspirando e ele precisa ver o que está acontecendo quando ele degluta, ou quando realmente a gente precisa auxiliar o processo terapêutico, ver o que é melhor para o seu paciente, para fazer em termos de manobras, de adaptações de consistência e determinar o risco de microaspirações. E é isso, gente.